Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma função que também é uma função oxigenada, que tem a presença do oxigênio. Nós estávamos falando sobre os álcoois. O álcool é também uma função oxigenada. O álcool é um composto que tem a presença do grupo oxidrila, o grupo OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, a oxidrila ligada a um carbono que faz ligações simples. Aí nós temos a função álcool. Mas quando nós temos essa mesma oxidrila ligada diretamente a um anel aromático, aí nós temos uma nova função, que é o grupo dos fenóis. Então perceba, quando eu tenho oxidrila ligada diretamente a um anel aromático, eu tenho um fenol. Quando eu tenho uma oxidrila ligada a carbono saturado, não é fenol. Nesse caso, é um álcool. Apesar de serem bastante parecidos, mas elas são diferentes. Observe essa estrutura e compare com essa. Essa tem um anel aromático. O anel que nós sabemos que são as duplas ligações alternadas. Então, portanto, quando a gente tem a oxidrila ligada diretamente a um anel aromático, nós temos a função fenol. A oxidrila ligada a um carbono saturado não é fenol, nesse caso é um álcool. É um álcool de cadeia fechada. Nós podemos chamá-lo de um álcool cíclico, ok? Então é muito importante essa diferenciação. Como que você vai identificar? Como que você vai diferenciar um fenol de um álcool? Para ser fenol, tem que ter uma oxidrila ligada diretamente. Percebe? Ela está ligada diretamente ao anel aromático. Ela funciona, a oxidrila funciona como se fosse um grupo substituinte ou uma ramificação, como estamos acostumados a falar, ok? Muito bem. Esse é o fenol mais simples que há. É o fenol comum, não é? Quando você tem apenas uma oxidrila ligada diretamente a um anel aromático. Então, esse é o fenol mais simples que temos. Esse composto, ele é a temperatura ambiente, ele é sólido e ele tem um cheiro bem característico assim de hospital, de cheiro de medicamento. Ele foi descoberto já no final do século XIX por um médico, e esse médico que descobriu esse composto, ele viu que ele era muito eficiente como um desinfetante hospitalar, para desinfetar. Né? Então ele foi muito utilizado no final do século XIX para esse objetivo. Então, só porque ele é muito tóxico e muito corrosivo, né? Provocava queimaduras na pele. Então, por isso, ele deixou de ser usado para essa função, né? E hoje, o fenol, ele é usado na construção, na elaboração de baquelite. Baquelite é uma resina que é utilizada nos cabos de panelas, né? E então, polímeros também, o fenol é bastante utilizado na fabricação de plásticos e cabos de panela, ok? Porque ele é resistente à condutividade térmica. Por isso que a gente pode pegar perfeitamente no cabo de uma panela sem se queimar, né? Então, o fenol, ele foi deixado de ser utilizado já no final do século XIX, início do século XX, não é? Porque descobriu-se que ele tinha essa característica de ser tóxico e provocar queimaduras, né? Mas ele é um bom desinfetante. Hoje nós temos outros derivados de fenóis que são utilizados como desinfetantes. Por exemplo, a creolina, que é uma mistura de cresóis, né? A creolina, ela é um desinfetante de baixo custo, ela é muito utilizada na agropecuária, como para desinfetar galinheiros, estábulos, chiqueiros, né, e etc. Tá, mas como é que a gente dá nome a um fenol? Agora que já sabemos que o fenol, ele
é uma oxidrila ligada diretamente a um anel aromático. Como fazer para dar nomes a um fenol? Observa, a nomenclatura da IUPAC, nós temos aqui duas formas. Nós podemos colocar o nome do hidrocarboneto aromático, mais a palavrinha ol, não é? Se tiver duas oxidrilas, diol. Se tiver três oxidrilas, triol. Ou então você usa a palavrinha hidroxi, mais o nome do hidrocarboneto aromático. Exemplos. Vamos pegar esse composto aqui. Perceba que nós temos dois grupos oxidrilas. Dois grupos oxidrilas, ok? Então, ele não é um ol, simplesmente, ele é um diol. Di, porque tem dois grupamentos oxidrilas. Então, como que você faz? Você coloca o nome do hidrocarboneto aromático, ele é um benzeno, né? Mais a terminação ol, diol, triol. Nesse caso, ele está na posição 1 e 4, porque se você começar a numerar 1, 2, 3, 4, ou de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar benzeno, traço 1,4, traço diol. Sempre lembrando de separar letras de números por um hífen e os números por vírgula, ok? Então, nós temos aqui o benzeno, 1,4 diol. Ou você também poderia usar a palavrinha hidroxi. Então, ele vai ficar, como ele está na posição para, porque aqui, ó, na posição 1 e 4 é para, né? Orto, meta, para. Então, para dihidroxibenzeno. Para dihidroxi, porque são dois hidroxis, benzeno, ok? Que é, você coloca o nome do hidroxi mais o nome do hidrocarboneto, que no caso aqui é um benzeno. Um nome muito aceito pela IUPAC, é um nome usual, ele não é uma nomenclatura sistemática, mas é aceita pelo IUPAC, é a hidroquinona. Pessoal, esse composto é a famosa hidroquinona. Para que serve a hidroquinona? Ela é utilizada no clareamento da pele, certo? Então, tanto faz você usar esse nome com a terminação ol, diol ou triol, ou você usar o hidroxi como sendo um grupo substituinte, a palavra hidroxi como sendo um grupo substituinte ou uma ramificação, ok? Nesse caso aqui, vamos usar o nome do hidrocarboneto, né, aromático. Então, vai ficar ol, porque você só tem uma oxidrila, então vai ficar na posição 2, a numeração sempre começa pelo grupo OH, que você está percebendo que ele tem um outro grupo substituinte diferente do OH, que é o metil. Então, vai ficar 2 metil, porque o 1, quem recebe essa posição é sempre o hidroxi, né? Aqui você não precisava, da mesma forma aqui, aliás, da mesma forma que nós numeramos, né? Na posição 1,4, né? E aqui nós temos na posição 2 metil benzenol, ou 2-metil-fenol, também é uma nomenclatura. Ou você pode usar a segunda forma, você usa o hidrox como sendo uma ramificação. Então, vai ficar 1-hidrox, 2-metil-benzeno. 1-hidrox, 2-metil-benzeno. Ou o ortocresol. Por que orto? Porque se aqui é a posição 1, a próxima é o orto. Se esse H3 estivesse aqui, era meta, seria metacresol. E se esse H3 estivesse aqui, seria o paracresol. Então, o ortocresol, juntamente com o metacresol e juntamente com o paracresol, essa mistura de cresóis é que forma aquele desinfetante que nós falamos anteriormente, a creolina. A creolina é uma mistura de cresóis, ortocresol, metacresol, paracresol. A mistura desses cresóis forma, então, esse desinfetante que é muito utilizado na agropecuária, para desinfetar galinheiros, estábulos, chiqueiros e assim por diante. Ok? Então, por hoje é só. Hoje nós aprendemos a identificar um fenol, que é uma oxidrila ligada diretamente ao anel aromático,
e nós vimos como dar nomes. Você pode usar a terminação ou você pode usar a terminação do hidrocarboneto aromático, ok? É isso aí, fique em casa, fique com Deus e até a próxima.